Esse é a continuação do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Semana passada, Jesus escolhia os 12 e os enviava. Deus disse semana passada que o mesmo poder dos apóstolos todos nós temos. Mas Jesus, ao enviar os apóstolos, já sabe que eles vão sentir medo. Ele já reconhece isso. O medo é humano. Todos nós somos sujeitos ao medo. Sem exceção. Então Jesus vai colocar para nós essa certeza que não precisa ter medo, porque Ele está conosco. E quais são os medos que o Senhor vai falar que nós vamos sentir? Como cristão, né? Como apóstolo, como aquele que evangeliza. Tem 3 medos que o Senhor nos alerta no dia de hoje, que todos nós podemos sentir. Primeiro medo, o medo da hostilidade, o medo de ser rejeitado. Vão ter pessoas que não vão aceitar o Evangelho. Isso é claro, o Senhor deixa bem claro isso. Existem pessoas que não vão aceitar esse Evangelho, não vão aceitar a palavra de Deus. É normal, ninguém é obrigado a aceitar. Mas, muitas vezes, isso se torna desculpa para o cristão enfraquecer. O cristão começa a pensar assim, né? Para os outros gostarem de mim, eu tenho que fazer as coisas que ele quer. Eu tenho medo de não gostarem de mim. Eu tenho medo de não gostar de mim. Larga você carente. Você tem que começar a ter coragem. Você não precisa ter medo. A gente acha que nós temos que começar a fazer as coisas que o mundo pede para o mundo gostar de nós. Não! Eu lembro até hoje, né, que uma das primeiras direções espirituais que eu fiz, o meu diretor espiritual, eu cheguei a estar naquela crise lá no primeiro ano de seminário. Eu falei, nossa, padre, eu falei algumas coisas lá, teve gente que não gostou, mas não tive intenção, eu queria ajudar. Aí o padre falou uma coisa que eu guardo até hoje. Faça a coisa certa que você vai agradar as pessoas certas. Viva como cristão que você vai agradar todo cristão. Viva como cristão, você vai agradar a Deus. Não precisa querer agradar todo mundo. Aquele ditado todo mundo fala, né? Nem Jesus agradou todo mundo, como é que nós vamos agradar? Realmente. Porque a gente não pode ter medo de ser rejeitado. E nós vamos ser rejeitados. Teve amigos meus que depois que eu entrei no seminário, deu a cara para mim, que não queria saber de ter amigo de padre. Normal. Eu vou deixar disso para poder o bendito me aceitar? Não. Porque graças a Deus, Deus me deu vários outros amigos. Nós temos que aprender a não ter medo de ser rejeitado, porque nós vamos. No seu trabalho, onde você está, você é desafiado a falar de Deus. Eu já não vou chegar lá e falar, vamos rezar, no meio de trabalho, às vezes você não consegue fazer isso. Mas alguns detalhes, né? Bom dia, Deus abençoe. Oh, vai com Deus, Deus te acompanhe. Algumas coisas assim nós podemos ir semeando. Mas até isso a gente tem medo de fazer. Não tenha medo de ser hostilizado. Porque vocês vão ser. É isso que Jesus fala. Porque vocês vão ser utilizados. Mas enquanto fizerem as coisas certas, vocês vão agradar as pessoas certas. O segundo medo que o Senhor nos fala é do mal físico, né? De fazerem mal ao nosso corpo, à nossa vida. Aí o Senhor fala que não é para ter medo daqueles que podem matar o corpo, mas aí é a única hora que Jesus fala para quem não devemos ter medo. Daqueles que podem matar o corpo, eu estou lá apitando aí. Então, daqueles que podem matar o corpo e destruir a alma. Por que nós temos que ter medo disso? Nós temos que ter medo de poder não ter mais a nossa relação com Deus. E existem pessoas na nossa vida que têm esse medo, que fazem isso conosco. Querem cortar a nossa relação com Deus. Querem que a gente não tenha mais relação com Deus. Na hora da enfermidade, né, nós temos essa dificuldade que dentro da enfermidade, a gente começa a ficar pensando assim mesmo. A gente não tem mais condições de fazer tudo o que a gente fazia. Nós vamos ficando velho, não vamos ficando mais limitados, vamos. Hoje eu tive que ir numa cidade, me dirigir muito para poder celebrar um casamento. Quando eu cheguei, eu falei, gente, eu não estou valendo mais nada. Não estou aguentando dirigir um pouquinho. Eu não estou valendo mais nada. Né?
veio na academia, estava fazendo algumas coisas, eu falei, ixi, era tão fácil isso aqui. Agora quando eu levanto, vamos crack, né? É uma coisa de louco, vai chegar no certa idade, vamos ver o nosso limite, o que é normal. Nós temos nossas limitações, nós temos as nossas crocâncias, que vão ficando cada vez mais crocantes, nós temos essas limitações, mas nada pode mudar a minha relação com Deus. Por mais limitado que eu seja, nada tira a minha relação com Deus. É isso que o Senhor quer nos alertar. Pode até machucar o nosso corpo, podemos até estar limitados, mas nada consegue tirar a minha relação com Deus. É disso que nós temos que ter medo. Que um dia a gente não conseguir mais rezar, que um dia a gente não conseguir mais estar perto de Deus, que um dia nós não podemos mais estar próximo dele, ter uma intimidade com ele. É isso que temos que ter medo. Eu dizia, né, que na pandemia aconteceu isso, né? Nos tiraram, fecharam as portas das igrejas, não podia mais aglomerar, mas não perdemos a nossa intimidade com Deus. Se você está aqui hoje é porque você não conseguiu perder a sua intimidade com Deus. Pode até tentar, mas isso não tira. Não precisa ter medo. Tenha medo de não ter mais intimidade com Deus. Mas enquanto você estiver em intimidade com Deus, você vai ter tudo aquilo que você precisa. E o terceiro medo que o Senhor nos fala é um dos medos mais complexos para nós, que é o medo da solidão. Diante das perseguições, Jesus alerta que podemos sentir abandonados por Deus. Até ele mesmo, no alto da cruz, falou, né? Meu Deus, por que me abandonar? Nós podemos nos sentir abandonados por Deus diante das perseguições. É isso que Jesus fala. Mas se nem os pardais, nem os pardais podem cair sem que o Senhor saiba, já que Ele não vai cuidar de nós? Quando eu falo do medo da solidão, não é o medo de ficar sozinho. É o medo de Deus te abandonar. Esse medo você não precisa ter. Porque Deus nunca vai te abandonar. Deus sempre vai estar com você. O Senhor mostra que nós temos valor, e não é qualquer valor. Eu disse essa semana para o jovem, o valor que você tem é o valor da vida de um Deus. Esse é o teu valor. Nós temos valor sim. E Deus nos ama sim. Deus cuida de nós sim. O medo de ser abandonado por Deus você não pode ter nunca. Às vezes o sentimento pode aparecer. Parece que Deus me abandonou. Mas não devemos ter medo. Porque Ele cuida de nós. E quantas vezes nós sentimos assim? Parece que o mundo vai desmoronar na nossa cabeça. Nós ficamos com medo de não dar conta de tudo aquilo que nós vamos fazer. Mas no fundo, essa certeza nunca podemos perder. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Deus te ama e Deus te valoriza. Amados, muitos medos nós vamos ter ainda. Como paróquia, quantos medos nós podemos ter, né? Às vezes nós temos medo da nossa pastoral, da nossa comunidade se acabar, de ter brigas, de ter desavenças. Quantos medos nós podemos ter? Medo de não dar conta de pagar o boleto, né? Muita gente tem também. Medo de não conseguir dar conta de tudo aquilo que nós planejamos. Eu estou com medo da comida não dar hoje. Mas posso ter muitos medos. Mas que Deus vai me abandonar. Isso nunca vou ter. Nós podemos ter muitas inseguranças na nossa vida. Mas que Deus vai me abandonar, isso nunca eu vou poder ter. Fecha teu olho um pouquinho. Peça para Deus essa graça no dia de hoje. Peça a Deus a graça de não ter mais medo. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eu não confiei na Sua providência, eu não confiei na Sua presença. Sei que muitas vezes parece que eu ia morrer afogado de tantas coisas, sufocados com tantas coisas. Mas o Senhor não me abandona. O Senhor não vai me abandonar. O Senhor não solta as minhas mãos. E a certeza que eu tenho é essa, Senhor. Que o Senhor pode me sustentar. Enquanto o Senhor me sustentar, eu sei que eu posso continuar.
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Quantas coisas nós temos para fazer ainda? Que essa paróquia nos permita viver mais 59 anos. Eu acho que eu não chego lá. Mas vou chegar, quem sabe. Mas não importa quanto tempo nós temos. Importa que enquanto eu tiver tempo, eu possa estender a mão para Deus e Ele vai me ajudar. Essa é a única certeza que eu quero dar para vocês no dia de hoje. Eu não posso dar certeza que tudo vai dar certo. Eu não posso dar certeza que a vida vai ser as mil maravilhas. Eu não posso dar certeza que você vai vencer tudo. Mas eu dou essa certeza. O Senhor sempre vai estar ao seu lado. Enquanto você tiver essa certeza, você vai ser capaz de tudo. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.